Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir novamente nossa Bíblia. Carta de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso: Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que foi Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Também apenas vou ler aqui para os irmãos. Deuteronômio 1:31 diz: Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Na reunião que nós tivemos semana passada, nós tratamos alguns pontos sobre a vida de Moisés, que significa a renúncia da glória humana em vista à glória celestial. E nós vimos que a vida de Moisés se dividiu em 3 períodos de 40 anos, sendo que Moisés viveu 120 anos. Cada período, ele passou um estágio da sua vida. Cada período ele teve um aprendizado na sua vida. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto, e mais 40 anos caminhando com aquele povo diante daquele grande deserto em direção a Canaã, a terra da qual o Senhor tinha então prometido para aquele povo este que ele tirou com mão forte do Egito, povo este do qual ele viu a aflição do povo e atendeu para a aflição daquele povo, e ele foi até o seu povo, do qual ele tirou com mão forte do Egito, uma figura do mundo, libertando aquele povo passando entre o Mar Vermelho, aquele povo vendo que todo aquele exército de Faraó sendo consumido pelas águas, todo o povo vendo o agir de Deus, mas nós vamos ver, e a palavra diz isso, que aquele povo foi um povo que murmurou contra tudo aquilo que Deus fez para com eles. Um povo que foi liberto da sua escravidão. Liberto da sua escravidão. Um povo que não conhecia o que era a luz, mas que a partir do momento que foram libertos, tiveram contato com a luz. Por isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, diz que eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não anda em trevas. Mas os homens amaram, de outra parte também, o Senhor falando ali em João, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz sempre vai nos mostrar, em nosso coração, realmente quem nós somos. A luz da palavra de Deus, ela vai vir e vai descortinar para nós o nosso coração. De fato, o que habita no nosso coração. De fato, realmente, quais são as intenções do nosso coração. Então, aquela primeira geração foi uma geração que ficou prostrada no deserto, andando, vendo todas as maravilhas que o Senhor Deus fez através da vida de Moisés. Mas eles não se atentaram para os caminhos de Deus. O Salmo 103 vai falar que o Senhor mostrou para Moisés os seus caminhos e para aquele povo os seus feitos. O risco que muitas vezes o cristão corre é de não conhecer os caminhos de Deus e apenas conhecer os feitos de Deus. E por não conhecer os caminhos de Deus, entender o tratamento de Deus, as formas de Deus tratar a sua vida, para que no tratamento da sua vida ele possa ser transformado a cada dia, tendo seu caráter moldado, tendo a sua forma de pensar moldada, tendo toda a sua conduta. Porque, irmãos, do que nos adiantaria o Senhor nos tirar do mundo e nós continuarmos do mesmo jeito? De que adiantaria? Não teria razão nenhuma. Do que adiantaria o Senhor da mesma forma ter feito com aquele povo? O Senhor disse, eu vou encaminhar vocês, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Mas aquele povo não quis saber. Pelo contrário, murmuraram contra o Senhor. Então aquele povo nos mostra que precisamos sermos libertados ou salvos dos vícios da nossa alma. Os vícios da nossa alma. E nós falamos sobre essa questão da salvação do espírito, da salvação da alma e da salvação do corpo. Uma salvação tripartida, uma tão grande salvação. Uma questão nós termos sido salvos no espírito. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
A luz veio para nós, então nós somos iluminados. Mas agora há um caminho para percorrer. Há um caminho para estarmos andando nele. E esse caminho vai de encontro contra os nossos desejos, os vícios da alma, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções. E tudo isso precisa passar pela cruz. Ou também passar pelo caminho do deserto. Abra, por favor, em Números capítulo 11 e vamos ver essa questão da libertação do vício das nossas almas. Porque aquele povo, eles murmuraram aqueles 40 anos porque eles tinham saudades do Egito. Saudades do Egito. Saudades daquele mundo. Saudades de onde eles vieram. Quando eu estava lá, era melhor assim. Quando eu estava fazendo isso, era melhor assim. Às vezes fazemos essas comparações, irmãos. Nós não podemos fazer comparações da nossa vida antes do Senhor e da nossa vida agora com o Senhor. Não tem comparação nenhuma. Porque a nossa vida com o Senhor agora é muito melhor. Ainda que nós temos que passar por circunstâncias aflitivas, circunstâncias que nos trazem muitas vezes pesares, mas tudo isso tem um aprendizado para nós. Mas nós não devemos nos comparar quando nós estávamos no mundo. Agora porque eu tornei cristão eu não posso fazer certas coisas. Será, irmãos, que realmente o Senhor nos salvou mesmo? Será que quando nós pensamos na nossa vida no mundo, como nós éramos no mundo, experimentando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo, andando segundo o curso deste mundo, será que realmente era mais prazeroso do que estar agora no Senhor? Nós temos que fazer essa pergunta realmente. Então, olha aí que diz em Números capítulo 11, verso 4. Números 11, verso 4. E o populacho que estava no meio deles, ou vulgo, veio ter grande desejo. Olha aí a palavra, grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E eles fazem uma pergunta: quem nos dará carne a comer? Quem nos dará carne a comer? Às vezes nós fazemos essas perguntas para o Senhor. Olha, Senhor, como eu estou sofrendo. Olha como eu estou passando. Quando eu estava lá, eu não tinha esses problemas. Agora eu estou aqui. Como vai ficar a minha vida? Então nós começamos a questionar o Senhor muitas vezes em certos caminhos que possa ser que o Senhor nos coloca, ou certos caminhos que também nós nos colocamos. Por isso que, irmãos, deserto, a tipologia do deserto é para tratar ou para libertar os vícios da nossa alma. Então olha o que o texto vai continuar dizendo. Quem? Ao verso 5. Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, pepinos, melões, dos alhos, das cebolas. Olha o verso 6. Mas agora a nossa alma se seca. A nossa alma se seca. Coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. O maná quem deu para aquele povo foi o Senhor. É como se nós dissemos assim, a palavra não tem sido suficiente para me alimentar. Eu preciso de algo mais. O que Deus tem dado para mim não tem sido suficiente, eu preciso de algo mais, eu preciso realmente experimentar o que eu experimentava antes, porque a minha alma está secando. Irmãos, insatisfação gera murmuração. Se você não tem tido uma vida satisfeita no Senhor, você vai ser uma pessoa que murmura por todas as coisas. E você não vai compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai aceitar o que vem na sua vida e o que você tem que passar por esse momento. O povo não estava compreendendo isso. Então eles estavam reclamando. Agora abra, por favor, rapidamente, no Salmo 78. Salmo 78, vamos ler apenas alguns versos desse salmo. Para nós vermos esse quadro desse povo reclamando do maná que o Senhor tinha dado para eles, o alimento que veio diretamente do céu. Salmo 78, verso 7 diz assim: para que pusessem em Deus a sua esperança ou a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha o verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Agora verso 18. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. Não é o que eles perguntaram lá em Números? Quem nos dará a comer carne? Uma vida insatisfeita. Não viram os caminhos do Senhor. Não entenderam que o Senhor estava conduzindo eles para uma terra que manava leite e mel. Para a plenitude da herança deles. Pode acontecer a mesma coisa conosco. Se nós não entendemos que o que nós passamos aqui faz parte do tratamento de Deus em nossas vidas para alcançarmos a plenitude de Cristo. Para que Cristo seja formado em nós. Se nós não compreendermos, irmãos, o trabalho da cruz, o trabalho da palavra de Deus e as mãos que tratam conosco, nós vamos ser cristãos que murmuram por toda e qualquer situação que virá em nossa vida. Almas secas. Porque a alma envolve desejo, envolve emoção, envolve vontade. Se as nossas almas não estão sendo preenchidas pelo Espírito e pela habitação de Cristo pelo Espírito na nossa vida, o que mais nós queremos então?
se nós não compreendermos que nós passamos pelo que passamos, porque nós temos um objetivo, que é alcançar, sim, a plenitude de Cristo em nossas vidas. Então ele vai dizer, o verso 19, e falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha a pergunta que eles fazem. Será que Deus pode fazer isso? Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Estavam duvidando de Deus. Duvidando de que Deus realmente poderia fazer por eles. Talvez às vezes nós temos essas perguntas na nossa mente. Será que realmente nós vamos chegar aonde vamos estar escrito mesmo? Será que nós vamos chegar a essa plenitude de Cristo? Será que realmente eu vou chegar a ser realmente essa pessoa formada segundo o caráter de Cristo? Se a palavra do Senhor disse, nós temos que crer que chegaremos. Agora, se começarmos a reclamar, murmurar, andarmos segundo o curso deste mundo, andarmos segundo nossos caminhos, nós não vamos avançar, irmãos. Nós vamos ser um povo que vai estar murmurando. Um povo que não tem entendido o trabalhar de Deus. Nós vamos ver como era e como se comportou essa geração. Salmo 106, verso 12. Então creram nas suas palavras. Vejam bem. Então creram nas suas palavras. Cantaram os seus louvores. Verso 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto. E tentaram a Deus na solidão. O verso 15. Então ele lhes cumpriu o seu desejo, mas as suas almas definharam. Ou as suas almas ficaram magras. Vê, interessante, no verso 12 eles cantaram os louvores. No verso 12 creram na palavra. Mas nos parece que no verso 13 logo se esqueceram. Porque uma vida insatisfeita não terá um coração grato. Uma vida insatisfeita não vai entender o caráter transformador de Cristo na vida. Uma vida insatisfeita não vai querer passar por esse processo de transformação. Porque a sua alma não vai se curvar. A sua alma não vai deixar-se trabalhar. E vai querer continuar andando segundo como lhe vem à mente. Então esse era o povo do deserto. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Se nós não entendermos que precisamos a cada dia tomar a nossa cruz, negar o nosso eu e seguir o Senhor, para que Ele possa avançar nas nossas vidas, para que Ele possa ganhar os nossos corações. E nós temos corações gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Não importa, irmãos, não importa. Se nós tivermos que passar por qualquer situação do deserto, nós vamos ter que passar. Sabe por quê? Nós podemos olhar para o deserto, vamos colocar deserto aqui, mas vamos falar como tratamento de Deus. Nós podemos olhar de duas formas. Ou nós podemos endurecer nossos corações, ou nós podemos dobrar as nossas cerviz. Ou nós endurecemos os nossos corações diante da situação que o Senhor nos coloca, ou temos que passar, ou então nós vamos dobrar a nossa cerviz e dizer, Senhor, faça como Tu queres. Se eu tenho que morrer para essa situação, eu vou morrer. Se eu tenho que tomar a cruz nesse aspecto, eu vou tomar a cruz, Senhor, por amor a Ti mesmo. Por amor do Senhor. Para que a minha alma esteja satisfeita em Ti. Para que a minha alma seja totalmente completa por Ti, Senhor. Do contrário, irmãos, nós podemos sair daquela situação pior do que entramos. Ou nós entramos nessa situação que o Senhor muitas vezes nos coloca, e eu estou colocando aqui situação, mas entendo que na vida de Moisés foi aquele deserto, na vida daquele povo foi o deserto, nós podemos entrar pior do que... Nós podemos sair pior do que entramos. E não entendermos aquilo realmente que o Senhor fala conosco. Depende da resposta do nosso coração. Depende daquilo que nós como respondemos ao Senhor. Se nós vamos murmurar, se nós vamos agradecer ao Senhor. Depende da nossa disposição de ouvirmos a voz do Senhor e acolhermos a palavra dele em nosso coração. É um trabalho de mão dupla. O Senhor vem até nós, vamos colocar assim, mas nós também vamos até o Senhor. E à medida que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, nós vamos cooperando com o Senhor, a palavra de Deus vai nos transformando, então nós vamos respondendo a Ele. E nossas vidas vão sendo transformadas. Mas nós podemos também murmurar, irmãos, e viver como aquele povo viveu, ficar prostrado no deserto. E abandonar a carreira cristã. Ficar pelo caminho da carreira cristã. Mas o que nós vemos em Moisés? Moisés não abandonou. Ele não abandonou a carreira cristã. Por que não abandonou? Porque o capítulo 12 de Hebreus vai dizer, visto que nós temos uma nuvem de testemunha olhando para nós. Quem são essas nuvens de testemunha? São aqueles do capítulo 11. E dentre deles está Moisés, que correu a carreira. Agora, essa carreira que nós estamos, o bastão dela foi passado, vamos colocar assim, e de uma forma aqui muito com temor no nosso coração. Imagine isso, que aqueles homens de Hebreus 11, eles passaram o bastão para nós. Para esta corrida que está proposta para nós. E o verso 40 de Hebreus 11 vai nos dizer que eles não puderam ser aperfeiçoados por causa de nós. Compreende isso, irmãos? Compreende isso que nem Davi, nem Moisés, nem Samuel
nem Abraão, nem Noé, e nem todos aqueles outros não, vamos colocar, não chegaram até agora na plenitude, porque ainda Deus estava, vamos colocar assim, de forma de temor, esperando por nós. E agora você e eu estamos colocados aqui nessa corrida. E como nós estamos nos comportando? Como nós estamos nessa corrida, irmãos? Murmurando? Ou nós estamos como eles? Como Moisés? Nós estamos como Moisés. Irmãos, apenas para... Aí no capítulo 11 mesmo. Moisés vai falar daquele povo, 600 mil homens de pé. 600 mil homens de pé. No verso 21, aí do capítulo 11, 600 mil homens. Moisés falou ao Senhor, Senhor, eu já achei esse cargo pesado. 600 mil homens. Como que vai dar comida para esse povo? Por quê? Porque conduzir o povo de Deus, amados irmãos, conduzir o povo de Deus não é um trabalho de homens natural. É um trabalho de homens espirituais. Nós não conduzimos o povo de Deus baseado naquilo que aprendemos de forma natural. O Senhor pode usar nossas habilidades, mas tem que passar pelo trabalho da cruz. Assim como ele fez com Paulo. Paulo, quando o Senhor o encontrou naquele caminho de Damasco, o que ele fez? Foi para o deserto da Arábia. Passou um tempo. Vamos colocar aí o Senhor falando com ele, trabalhando na vida de Paulo. Então, ele veio para fazer aquilo do qual o Senhor tinha designado ele. Porque conduzir o povo de Deus não é um trabalho fácil. Porque envolve vidas. Envolve realmente vidas. E nós temos que aprender com esses homens a como conduzir o povo de Deus na perspectiva e no olhar de como Deus realmente quer que conduzamos. Não é como eu acho, não é como eu penso, não é como eu quero, não é dessa maneira que se conduz o povo de Deus. Para se conduzir o povo de Deus, nós temos que aprender a estar aos pés do Senhor e perguntando, Senhor, como é que tu queres que eu caminhe nessa direção com o teu povo? E Moisés foi e pediu para o Senhor, Senhor, não tem como. O Senhor, por acaso, por que fizeste esse mal a mim? Eu não achei graça aos teus olhos. Mas então o Senhor fala, não, escolhe então agora. Escolhe aí 70 homens, os anciãos de Israel, e vamos dividir. Por quê, irmãos? Porque no corpo de Cristo, tudo é feito na base da unidade. Unidade. Uns dependendo do outro. Um cooperando com o outro. Um amando o outro segundo o amor. Porque nós só podemos fazer a obra de Deus, vamos colocar aqui com muito cuidado essa questão da obra de Deus, através do amor de Cristo. Lembre-se de Éfeso. Da carta de João à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. O que o Senhor falou para aquela igreja? Conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho, conheça a tua perseverança, conheça que você trabalhou pelo meu nome. Você realmente foi uma igreja que trabalhou muito, mas eu tenho uma reclamação. Apenas uma, mas a principal reclamação. Qual foi? Abandonaste o teu primeiro ou teu melhor amor. Por isso que 1 Coríntios 8, verso 1 vai dizer assim, que o conhecimento ensoberbece, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Paulo falando assim, que tudo que ele fazia, falando para aqueles irmãos de Corinto, uma igreja problemática, ainda que tivesse dons, ainda que tivesse tudo que ela tinha, aquela igreja, mas era uma igreja problemática. Mas era igreja, irmãos. Era igreja. Porque a igreja é isso. A igreja tem problemas. Sim, a igreja tem problemas. Se você não sabia disso, bem-vindo à igreja. Porque ela tem problemas. Porque nós somos homens e mulheres, irmãos em Cristo, que ele resgatou, mas que agora ele está transformando para, como Paulo fala assim, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então por isso que agora nós precisamos de amar uns aos outros, precisamos nos sujeitar uns aos outros e precisamos cooperar uns com os outros para que não aconteça divisão no corpo, para que nenhum membro esteja sobre o outro. Isso é a igreja, irmãos. Vida de igreja é vida de edificação, é vida de mutualidade, é vida de amor. Isso é vida de igreja. Por isso que agora 70 vai agora conduzir esse povo. 600 mil homens em pé. Nós não contamos aqui ainda crianças, nem mulheres. Então agora vai conduzir 70 conduzindo. Unidade. Unidade. Nós precisamos aprender sobre isso, sobre unidade. Dependência. Corpo de Cristo é dependência um do outro e não independência. Os membros do seu corpo humano não fazem o que eles querem. O cérebro é que diz assim, olho, agora pisca. Então o olho vai piscar. Então o pé direito, mexa-se. Então o pé direito vai mexer. São
independentes no que diz sentido a membros diferentes, mas que estão todos esses membros ligados a um comando que é o nosso cérebro. O que significa isso trazendo para o corpo de Cristo? Nós somos diferentes, irmãos, no que concerne a formação, no que concerne, vamos colocar outros aspectos, mas que nós estamos e devemos ser guiados apenas pelo cabeça que é Cristo. É isso que é o corpo de Cristo. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. E é isso que esse princípio aqui desses 70 homens, 70 anciãos, agora junto com Moisés, para conduzir este povo. Nós precisamos aprender, irmãos, sobre o que realmente é dependência no corpo de Cristo. A dependência que nós precisamos de ter uns com os outros. E, principalmente, amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Porque o Senhor, o nosso Senhor, nos ama. E Ele pede que nós devemos amar uns aos outros. Não basta ter obras. Não basta trabalhar pelo nome do Senhor. Podemos ter tudo isso, irmãos, como aquela igreja da carta de Éfeso em Apocalipse teve. Mas se nós não fizermos tudo isso baseado no amor a Cristo, primeiramente, claro, e depois uns aos outros, servir uns aos outros baseado no amor, então, realmente, nós não estamos caminhando como igreja. Então, amados irmãos, o deserto foi importante na formação do caráter de Moisés. Por quê? Porque ali o Senhor o conduziu para aquele tempo de solidão. Mas vamos colocar aqui aquele tempo de solitude, para mostrar a ele realmente o que ele precisava fazer através da vida de Moisés. Porque, irmãos, a solitude é um fator importante na formação do caráter dos homens de Deus. Irmãos, e quando eu coloco aqui homens, compreendam o que eu estou falando no sentido de irmãos e irmãs. Não estou falando do homem normal, gênero masculino, estou falando de homens no sentido do novo homem em Cristo Jesus, homens e mulheres, porque todos nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Então, essa solitude, muitas vezes nós vamos ter que ter esses momentos de solitude com o Senhor, para que o Senhor possa avançar nas nossas vidas e deixar de fazer perguntas ao Senhor e ouvirmos mais o Senhor e deixar os questionamentos de lado e falar como Samuel falou: fala, Senhor, o teu servo ouve. O teu servo ouve. Então, amados irmãos, Moisés, ele foi trabalhado ali no deserto. Por isso que o Salmo 90, verso 10 diz: e ele aprendeu, porque o tempo passava silenciosamente para Moisés. O Salmo 90, 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Certamente esses 40 anos para Moisés passou de uma maneira rápida demais. Há poucos dias nós tínhamos 10 anos, hoje nós temos 40, 50 anos. Nosso tempo é muito rápido, irmãos. Nosso tempo realmente, como Moisés disse aqui, ele chegou nessa idade e falou assim: realmente o tempo é algo que nós não conseguimos parar. Aí ele vai falar no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Agora, irmãos, Moisés não se caracteriza mais pela sua força. Aquela força de Êxodo capítulo 2, em que ele vai ali e ele mata o egípcio, não é mais aquele Moisés. Agora Moisés é este homem mais humilde da terra. E sabe o que a palavra vai dizer em Números capítulo 12, verso 3? Era Moisés, o varão muito manso. Que transformação, irmãos. O trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós somos aquelas pessoas bravias, né? Viemos muitas vezes de uma formação forte, digamos, sangue nos olhos. Mas à medida que o Senhor vai trabalhando na nossa vida e o Espírito Santo vai ganhando nosso coração, e nossos desejos vão sendo moldados, nossas emoções, nossas vontades, o que nós vamos tornando? Pessoas mais mansas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Aprendei com o Senhor. Então Moisés, o verso aí está dizendo que ele era o mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o que Deus faz, olha o que o Senhor fez na vida de um homem. Será que o Senhor não é capaz de fazer também isso nas nossas vidas, irmãos? De nos tornar cada dia mais semelhantes em caráter igual a Ele? Nos tornar pessoas mais mansas, pessoas que amam mais a Ele, amam mais os irmãos, amam a vida da igreja, pessoas que começam a ver a perspectiva a partir da vida celestial e não da vida terrena, que começam a pontuar a sua vida baseada nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas deste mundo. Basta nós respondermos ao Senhor. Depende de nós respondermos ou não ao Senhor. É isso que aconteceu com Moisés. Moisés, então, foi um homem trabalhado por Deus. E quando nós olhamos, então, para o capítulo 3 de Hebreus,
vai citar sobre a casa de Deus ali. E nós sabemos que em Êxodo, capítulo 25, o Senhor disse para Moisés para ele fazer um tabernáculo, Êxodo 25, verso 8, para ele fazer um tabernáculo, e que nesse tabernáculo ele habitaria entre os homens. Então Moisés, e o Senhor fala para Moisés, faça conforme o modelo. Então Moisés obedece ao Senhor. Então ele constrói aquele templo. E nós sabemos que o Senhor vinha até a tenda da congregação para ter comunhão com o seu povo. Mas agora, irmãos, um passo nessa parte da casa de Deus. Verso 2 vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel para aquilo que o Senhor tinha chamado ele. Mas agora, verso 3 vai dizer, porque ele é digno, o Senhor é digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Verso 5, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Moisés foi fiel àquilo que o Senhor tinha chamado ele. Mas como que Moisés, então, irmãos, progrediu nessa fidelidade? Será que realmente foi fácil para Moisés, sem, vamos dizer, ter uma visão clara de muitos aspectos para conduzir aquele povo? Uma das coisas que caracterizou a vida de Moisés nessa questão da fidelidade, aquilo que Deus tinha falado para ele, aquilo que Deus tinha mostrado para ele, uma das coisas que caracterizou a vida de Moisés foi a vida de firmeza e perseverança. Firmeza e perseverança. E nós precisamos também, amados irmãos, sermos firmes e perseverantes, porque é o que diz o final do verso 6 aí do capítulo 3. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós não vamos falar sobre casa aqui, mas olha o final, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Conservamos firme a confiança. Irmãos, nós já ouvimos e vimos várias vezes, depois de um certo tempo de reavivamento, que o Senhor fala ao seu povo, que o Senhor se mostra ao seu povo, parece que há um esfriamento. Mas por que há esse esfriamento? Por quê? Porque muitas vezes possa ser que ficaram tão envolvidos, novamente, com os negócios, com os afazeres da vida, com os prazeres da vida, com a literatura, com a política, com as amizades, e tudo aquilo que era do Egito começa a tomar novamente conta do coração. Porque, irmãos, nós precisamos permanecer firmes, porque agora nós somos casa de Deus. Agora há uma carreira proposta para nós. Agora há algo para nós avançarmos. Então nós olhamos para essa vida de Moisés, o que concerne a sua perseverança, que ele, no capítulo 11, verso 27, 25, já lemos esse versículo, mas eu vou apenas lembrar para os irmãos, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo os prazeres transitórios do pecado. Ele poderia continuar lá no Egito, ele seria o próximo a suceder Faraó. Mas o que ele escolheu? Primeiramente, ele recusou aquele título de imperador do Egito. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo ponto, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Terceiro ponto, ele teve por maiores riquezas o sofrimento, o vitupério de Cristo do que os tesouros. E não era pouco tesouros, não. Não era pouca coisa o que Moisés tinha para herdar. Mas sabe que Romanos 8 vai nos dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se nós somos filhos, olha onde o Senhor está nos colocando. Olha a posição que nós estamos em Cristo Jesus. Quando Efésios, capítulo 2, no verso 6, quando fala que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, significa que Ele nos fixou residência nele mesmo, aonde Ele está. Fixar residência. A nossa residência não é aqui, irmãos. A nossa vida não é aqui. Nós não podemos amar os tesouros deste mundo, os prazeres deste mundo. Nós devemos amar aquilo que Deus ama, porque nós temos a nossa residência, a nossa habitação está fixada onde o Senhor Jesus está também. É onde nós estamos. Por isso que Moisés, então, ele não preferiu, ele não quis os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Ele contemplava o galardão, ele não ficou fazendo perguntas, certamente. Por isso, irmãos, abra, por favor, aí, em Hebreus, capítulo 12. E vamos ver aqui mais um aspecto dessa vida de Moisés, olhando para esse capítulo 12. Olha o verso 1. Portanto, nós
Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Veja, irmãos, corramos. Corramos de que maneira? Com perseverança. A carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. O que significa essa palavra carreira no seu original? Significa engajar-se em uma luta intensa. Significa, é uma intensa disputa pela vitória, como se nós estivéssemos nos Jogos Olímpicos. Descreve a força física contra uma forte oposição. Significa local de competição, como uma arena, como um estádio. Irmãos, a corrida cristã é uma luta que envolve conflitos, contendas e lutas. Moisés passou por esse processo. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo. Moisés considerou o vitupério de Cristo, porque ele viu aquele que é invisível. Se realmente cada dia nós conhecêssemos aquele que é invisível, talvez em alguns aspectos da nossa caminhada cristã, da nossa carreira cristã, mudaria muita coisa. As nossas decisões, as nossas escolhas. Por isso, irmãos, é que a carreira cristã, a vida cristã, ela não é um piquenique. Não é um piquenique, porque ela exige esforço, mas é uma carreira alegre. Não é um tiro de 100 metros, mas é uma constância. É uma constância, não é um tiro de 100 metros. Por isso, às vezes, nós vemos muitos jovens, principalmente jovens, né? Começam naquele amor avassalador pelo Senhor. Seu coração em chamas. Mas com o passar dos dias, por causa que aquele amor não vai sendo cultivado, não vai sendo santificado, vai se perdendo. Muitas vezes nós vemos o quê? O afastamento. O afastamento. Porque não cultivou aquela vida de amor ao Senhor, apenas foi um momento. E nós devemos cultivar essa vida de amor nessa carreira que está proposta todos os dias. Quando Paulo escreveu para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, a palavra que Paulo usa ali é o mesmo sentido aqui. Timóteo, combate, ou seja, uma luta contínua de fé. Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna. Porque, irmãos, nós estamos sim numa luta. Nós estamos sim numa guerra. Não adianta nós falarmos que nós estamos. Nós estamos lutando contra o inimigo das nossas almas. Nós estamos lutando contra a carne. Nós estamos lutando contra o mundo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, conforme Efésios capítulo 6 vai falar, mas contra principados e potestades. Essa é a nossa luta. Nós temos que a cada dia vencer, avançar na nossa carreira cristã. Mas de que maneira, irmãos? Então, nós devemos incentivar a correr com perseverança essa carreira. De que maneira? Voltem no capítulo 10, verso 23. Que verdade, então, nos incentiva a continuar a correr com perseverança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se o Senhor disse o que disse a nosso respeito em sua palavra, de que nós sim temos algo a alcançar, há sim uma herança, há um galardão, se ele disse, se ele prometeu, então ele é fiel para cumprir. O que nos basta é corrermos a carreira que está proposta para nós. Com firmeza, com perseverança. E o que nos motiva, então, a perseverar? Olha o verso 34 e verso 35 desse mesmo capítulo aí de Hebreus. O contexto é que esses irmãos, eles permitiram até mesmo o roubo dos bens dele. Não é o que está dizendo no verso 34? Mas o que nos importa aqui é a segunda parte do verso 34. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O que significa? Que não pode ser roubado e que não pode ser perdido. Se quando você coloca um certo valor na poupança e existe a possibilidade do governo vir e tomar esse dinheiro seu, aquilo que concerne a nossa herança e aquilo que o Senhor prometeu para nós, se nós mantermos a nossa caminhada firme, perseverante, nós não vamos perder. Por quê? Porque nós temos uma possessão melhor e permanente nos céus. Não aqui na terra, mas nos céus. Por que não aqui na terra? Porque nós não somos daqui. A nossa vida não está aqui. A nossa vida está oculta em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então essa é a nossa posição. A posição daqueles que estão cada dia mais perseverando na carreira que está proposta. Olha o verso 35. Não rejeiteis ou não joguem fora, pois a vossa confiança tem grande e avultado galardão. Não joguem fora a vossa confiança.
E quanto tempo, então, irmãos, teremos que suportar? O verso 37 vai dizer para você qual é o tempo. Só um pouco, só daqui um pouco. Em relação à eternidade, é muito pouco. Um pouco de tempo. Aquele que está vindo, virá. E não se atrasará. Um pouco de tempo. Um pouco de tempo que, se a nossa vida for uma vida de perseverança, uma vida negando os tesouros deste mundo, uma vida de salvação no que concerne a nossa alma, este virá para nós. E quando então olhamos para esta correr com perseverança, esta carreira, o que é então, irmãos, esta perseverança? É estabilidade, é constância, é aquela pessoa que não se desvia do seu propósito, é aquela pessoa que mesmo diante das maiores provações e sofrimento, ela permanece firme. Ela permanece firme. Não foi o que aconteceu com Moisés? Mesmo diante da ira de Faraó, ele permaneceu firme. Ele não recuou, ele não voltou. Ele disse, não, eu vou voltar para lá, porque senão eu vou morrer nas mãos de Faraó. Imagine, irmãos, quando Moisés está diante do Mar Vermelho. Ele olha aquele grande mar e por lá atrás o exército de Faraó. Será que Moisés não teve dúvida no seu coração? O que significa isso para nós? Será que quando nós estamos diante de uma grande situação na nossa vida, em que nós olhamos para cá, para trás, nós temos o exército de Faraó nas nossas costas, à nossa frente tem o mar. Só que à nossa frente está aquele que vai à nossa retaguarda. Nós temos o Senhor. E assim como ele falou para Moisés, toque nas águas e elas vão se abrir. Moisés creu naquele, porque ele viu o invisível. Muitas vezes, irmãos, o que nos falta para nós é confiança naquele que escreveu a sua palavra. Muitas vezes o que falta para nós é realmente darmos totalmente confiança e entregar nosso coração nas mãos daquele que se entregou por nós naquela cruz. É isso muitas vezes que nos falta. Às vezes nós estamos diante de uma situação tão aflitosa, tão complexa, que se nós não realmente olharmos para o Senhor, confiarmos no Senhor, nós vamos querer voltar para buscar soluções no mundo. Mas a nossa solução está em Deus. A nossa solução de toda e qualquer situação da nossa vida está em Deus. Ainda que o Senhor possa usar meios, pessoas do mundo, mas a nossa solução está em Deus. É dele que vem a resposta para toda e qualquer situação de nossas vidas. Então aqui está Moisés, diante dessa situação. A ideia também aqui de perseverança significa que é permanecer sob algo que exige a submissão de sua vontade a algo contra o qual naturalmente se rebelaria. E aí nós temos que lembrar do nosso Senhor. Ele se submeteu realmente à cruz. Mas ele podia dizer, eu não vou me entregar. Mas ele foi, porque ele quis cumprir a vontade do Pai, mas não a sua vontade. É realmente uma bravura, é um caráter de sofrimento, mas que somos transformados quando passamos por essas situações. Graças ao Senhor por isso. Então nós lembramos daquele texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e verso 18, que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, uma prensa, um vale apertado, algo de uma caixinha bem fechada, leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente, ou acima de qualquer comparação. Por quê? Novamente entra Moisés aqui. Não atentando nas coisas que se vê. Não atentando nas coisas que se vê. Moisés toca com o cajado neste mar. Como que isso é possível? Não atentando nas coisas que se vê. E ele tocou. E o que aconteceu? O mar se abriu. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme. O que é permanecer firme aqui, nesse contexto dessa palavra? Permanecer firme aqui é perseverar. Moisés perseverou. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Certamente, muitas vezes, nós estamos num caminho que não conseguimos ver nada. Mas se nós vemos aquele que é invisível, isso fará toda a diferença na nossa vida. Contemplai-o e serei iluminados. Contemplai-o e serei iluminados. Olha o verso 3 do capítulo 12. Considerai. Olha para essa palavra, considerai. O que é considerar? Pensar sobre. Concentre a mente
inteiramente em direção a Ele. Fixe os olhos. Considere o quê? Atentamente. Aquele que suportou. Suportou aí, amados irmãos, é a mesma raiz da palavra de perseverança, de firmeza. É a mesma raiz da palavra no original. Ele suportou tamanha oposição, ou seja, hostilidade. Suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos ou em vossas almas. Imagine, irmãos, aqueles 600 homens falando com Moisés. Sabe que Moisés falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aqueles homens dizendo, Moisés, olha onde nós estamos aqui. Nós viemos para esse deserto. Lá nós fazíamos assim, comíamos isso. Insatisfação. Um povo insatisfeito. Mas aqui nós temos agora o nosso Senhor aqui. E por causa, ele sofreu, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Por isso, irmãos, não desfaleceis. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele suportou. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim, claro, para cumprir a vontade do Pai. Mas ele foi até o fim também para conduzir muitos filhos semelhantes a ele. Ele foi até o fim por mim e por ti. Ele suportou a oposição dos seus próprios irmãos. Ele suportou as afrontas. Ele suportou ser cuspido. Ele suportou que aquela coroa de espinho perfurasse a sua testa. Ele causasse muitas dores. Ele suportou aquele chicote que na sua ponta tinha como que pedaços de osso que ao bater puxava e rasgava as suas costas. Ele suportou tamanha oposição. Ele suportou como suportou. Mas ele perseverou. O Senhor Jesus perseverou. Homem de dores que sabe o que é padecer. Esse foi o nosso Senhor, amados irmãos. Por isso que gostaria de colocar aqui um pensamento de um irmão. Observe. Os crentes de hoje precisam do mesmo encorajamento, especialmente na nossa cultura, que está se afastando cada vez mais dos padrões bíblicos e caindo no abismo do paganismo, da devassidão e da falsa espiritualidade, que são todos hostis ao cristianismo. Nós precisamos desse encorajamento. Suportar em virtude aquilo que nos está proposto. Algo proposto para nós. Por isso que nós somos um povo que acompanhamos a cultura deste mundo. Nós não caminhamos pela cultura deste mundo. Nós não caminhamos pelo caminho deste mundo. Nós caminhamos pelos caminhos que o Senhor coloca para nós. Os caminhos traçados pelo nosso Senhor. Nós não podemos correr o risco de não conhecer os caminhos do Senhor e apenas conhecer os seus feitos. Que nós possamos conhecer os caminhos do Senhor. Amados irmãos, considere o nosso Senhor. Considere. E aqui nós encerramos com esse versículo. Romanos 15, 13. Diz: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que realmente, irmãos, possamos ser encorajados a caminharmos essa carreira que está proposta para nós, olhando fixamente naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Considere ao Senhor Jesus. Considere aquele que sofreu tamanha oposição dos pecadores. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa completar essa palavra no coração dos irmãos.